duas são iguais, beleza? Uhum. Show. Daí, o que nós vai fazer, carinha? Nós temos que igualar essas equações, sacou? É. Vamos torcer para que elas tenham interseção, mas acho que tem. Então, igualá-las. Essa é a interpretação, tá? Falou interseção, você já sabe que tem que igualar. Tá. Daí, se tu jogar lá no chat GPT, ele te diz quem que são as raízes, né? Uhum. Bem, descobre aí pra mim rapidinho quem são as raízes. Bem, resolva essa conta, melhor dizendo. Eu acho que eu dei um spoiler. Tá. Hum. X menos. Pra mim deu 7 igual a 7x mais x ao quadrado. 7 igual a 7x. Tá, beleza. 7 igual a 7x mais x. Tá, tudo bem, tudo bem. Claro, com desse formato, tu não vai conseguir resolver nada, né? Né? Então, como tu percebeu que tem x ao quadrado no problema, É o segundo grau. exato. Então você vai ter que primeiro colocar no formato de equação de segundo grau. Ou seja, todo mundo para um lado igual a zero daí. Joga todo mundo pro lado esquerdo, por exemplo, ou pro lado direito, tu que sabe, onde ficar mais fácil para ti. E daí diz, né, tudo isso, Uhum. beleza? Pô, eu escrevi aqui Tá. para ele gerar uma imagem para mim e ele não gerou ainda, velho. Tristeza, tá demorando para gerar. Pronto, eu coloquei aqui. 0 igual a x ao quadrado mais 7x menos 7. A, Ah, B, C. igual a zero, né? Sim. Isso, então agora tu terias que resolver essa báscara aí. Só que, como eu criei da minha cabeça esse problema, é muito provável que dê umas raízes com fração, coisa do gênero, entendeu? Uhum. Então, por isso que é bom jogar num programa. Eu vou te passar o que eu gosto. Deixa eu te mostrar aqui. O Wolfram. O Symbolab eu acho que é melhor para você. Symbolab é mais simpático. Você vem nesse site aqui, ó. É bom para estudar, já que você curtiu estudar com computador. Te mandei o site na net, no WhatsApp. Clica nele e escreve essa equação que você acabou de escrever lá naquele site. Ok. Tá. Hum. Não é nada daqui. Poxa, eu tô clicando no x ao quadrado, tá só colocando 2. Ah,
coloco no X com um quadradinho em cima branco, eu clico, ele... A gente pode usar o circunflexo. Daí o quadrado vai para cima. Nem sei como faz com flexão nessa porra desse teclado. É britânico, mano. Britânico. Bem, tu pode apertar Alt GR2 que vai. Olha só. X, eu vou apertar Alt GR o 2 ele foi. Ô, brabo. R2, tá. Mais. Opa, mais. 7x menos 7. Gol. Nossa, ele dá até no gráfico. Bem, daí se você simplesmente escrever essa equação igual a zero, ele além de fazer o gráfico, ele vai te dar as raízes, né? Nós estamos focados nas raízes. Ah, é, eu não escrevi igual a zero. Pronto, agora sim. X igual a menos 7 mais raiz de 77 sobre 2 e x igual a menos 7 menos menos raiz de 77 sobre 2. Ah, isso. Então, deve ter uma forma de tu ver decimalmente essa coisa, né? Ah, sim, tá aqui. 0,88 e menos 7,88. Isso. Então, olha só que interessante. Tu achou que x é 0,88 e o outro, Menos 7,88. ou seja, vai ter duas interseções. Então, quando a gente for fazer a nossa parábola, vai ter duas interseções. Se tu fez tudo certo, né? Eu vou jogar isso aqui e vou ver se tá tudo certo. Se tu jogar dessa forma, ele resolve. Ele vai direto ao ponto. Deixa eu fazer. Deixa eu jogar lá. Deixa eu ver. Ele falou. Não, ó, deu errado. De acordo com o que eu fiz aqui, deu outras respostas, tá? Você isolou errado as coisas, tá? Deu 1,2 e 5,7. Beleza? Oxi. Você isolou errado. Mas já deu o que errado? Os x? Você isolou errado. Bem, se a gente for isolar certo, vai ficar como? Vamos passar esses caras lá para outro lado. Passo 2x, ele vai menos x. Menos 2x, na verdade. Daí vai ficar menos 7. Passa esse cara, vai ficar mais 7 igual a zero. Foi essa a equação que você colocou? Não, eu coloquei ao contrário. Eu coloquei o 7x. O B tava positivo e o C tava negativo. Pra mim. Ah, daí deu ruim. É. Acontece, velho. Acontece. Daí a gente fica com essas duas respostitas ali. Vamos dizer que é 5,8 e 1,2, tá bom? Uhum. Tá. Agora o que que a gente tem que fazer? Os gráficos. Então, como a gente tinha essa equação e essa, vamos fazer as duas equações separadamente, mas no mesmo plano cartesiano. Só para entender direito como é a parada aqui. Ah, essa reta 2x menos 1 é uma reta que começa embaixo. Vou fazer meio rápido, tá? 2x menos 1, vamos dizer que é assim. E que mais que nós temos? X ao quadrado menos 5x mais 6. Daí tem que achar as raízes, mas eu já fiz essa conta contigo. As raízes aqui são 2 e 3. Então, vou fazer o seguinte. Fiz a parábola e fiz a reta. Só que eu vou fazer a reta um pouco maior para que nós consigamos ver as... Vamos dizer assim, né?
intersection aqui, beleza? Tá. Pronto. Daí eu falo que, como a gente já sabe que vai rolar interseção no 1,2 e no 5,8, né? Pronto, tá aí. Um esbocinho bem meia boca, mas bem funcional, beleza? Tá. Ou, agora vamos continuar as matérias. Numa das questões que a gente fez do teu exame MAT 2, tinha questão que envolvia potenciação, expoentes. Então é isso que a gente vai ver hoje, tá bom? A Tá. função exponencial. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Está tudo no livrinho que eu te enviei já. Vamos ver aqui. Cadê? Aqui, ó. Função modular, matemática financeira, função exponencial. Então, vamos aprender um pouquinho dessa função exponencial aí. Ela é bem básica. No começo, a gente tem que lembrar as regras de potenciação. Então, sem essas regras, não vai rolar. São regras de matemática básica que a gente aprende lá no 8º ano, coisas assim. Então, não tem muito problema. Ó, a situação da exponencial é isso aqui, ó. Tu tá vendo, né? Tá vendo, sim. É isso aqui. Tu tem um crescimento que se dá por meio de multiplicações. Isso que é um exponencial, né? Porque quando tu tem, por exemplo, aqui a segunda geração é 2 ao quadrado, a terceira é 2 ao cubo, a quarta é 2 à quarta. Então, o que é o 2 à quarta? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tu vai dobrando a cada geração que passa. Muito bem, então para tu conseguir lidar com exponenciais, você tem regras. Tem que saber as regras, não tem jeito. Uma das regras está aí, ó. Regra de potenciação. Quando está elevado a zero, sempre é igual a 1. Quando está elevado a 1, sempre igual a ele mesmo. Quando está elevado a n, é a potência que a gente aprende, né? Que é a repetição do que está embaixo n vezes. E essa regra aqui embaixo, que é muito interessante, que é a regra que nos diz que quando você tem uma coisa com expoente negativo, ela vai para baixo positivo. Beleza? Ó, o expoente aqui estava menos n, foi para baixo n. Tá. Então isso é bem interessante, porque vai ter muitas vezes que você vai poder fazer isso, né? Vai ter um expoente negativo, joga para baixo, ou o contrário também vale. Se ele tiver embaixo negativo, vai para cima positivo, sacou? Então, matemática dá para ler que nem brasileiro, né? Da esquerda para a direita, mas dá para ler que nem árabe também, da direita para a esquerda. Todas as regras valem da direita para a esquerda. Né? Se tu tem isso, tu pode escrever como isso. Se tu tem isso, tu pode escrever como isso. Entende o que eu quero dizer? Sim, sim, sim. A gente não leva isso em conta. A gente acha que a regra é só da esquerda para a direita, mas tá errado. Beleza? Vai depender da situação. Às vezes é mais apropriado tu pegar um monte de coisa multiplicada desse jeito e escrever como uma potência, sacou? Realmente é mais apropriado fazer isso. Beleza. Então, aqui tem alguns exemplos. Exemplinhos bem legalzinho, que te ajuda a treinar todos esses casos. Vou dar uma foto disso aí lá no teu zap. Agora, isso aqui, ó, propriedades de operação. Veja, no Brasil a gente costuma falar bastante assim, ó. Bases iguais somam seus expoentes, né? Ó, base igual é o mesmo A. A que multiplica A, só que o expoente aqui é M e N. Soma. Às vezes é legal fazer isso, às vezes é legal você resolver isso primeiro, depois isso e aí multiplicá-los. Sempre é uma questão de tua decisão, sacou? É tu que decide. Tem uma receita de bolo que é sempre do mesmo jeito. Good? Vamos continuando então. A divisão, mesmo esquema, diminui o de baixo daí, ou o que vem depois. Quem não tem embaixo deve estar achando que eu sou louco, né? Mas isso aqui poderia ser escrito como uma divisão, um embaixo do outro, sacou? Então, na divisão, bases iguais, diminui o expoente de baixo. Multiplicação, ó, potência de potência agora. Multiplicam-se as potências. Aqui tu tens. Essa regra também é bem legal, né? Potência de potência multiplica essas potências. Tu tem que multiplicá-las. Muito bem. Aqui, quando tu tem bases diferentes, mas elevadas ao mesmo número, tu pode fazer um de cada vez. Tá. Por trás daqui tá aquela regra que a gente aprende, quando tem alguma coisa ao quadrado, dentro da raiz quadrada, sai para fora. Né? A gente aprende isso. Ser lembrado. Primeiro, por quê? Porque a raiz é uma potência.
É, é uma corta a potência. potência com a raiz, né? Geralmente. Exato. Exatamente isso. Então corta e sai para fora. Só que, por exemplo, se tu tiver ao quadrado vezes x, o x fica, né? Sai só o 2. Uhum. Muito bem. Vocês só quem tá embaixo. Aqui é a mesma coisa, exatamente. Daí que tá dando uns exemplos aqui. Parari parará. E aqui ele já manda nós fazer argo, que é a notação científica. Normalmente, quando a gente vai falar de coisa muito grande ou muito pequena, né, tem muito zero. Daí, em vez de colocar esse monte de zero, a gente usa a notação científica, que é 10 elevado a alguma coisa. O pessoal não gosta da notação científica, mas é importante, tá bom? Tem que saber por isso na tua calculadora também. Às vezes pode ser que apareça um negócio lá com muito número, né? Show? Tem que saber usar. Mesmo Tá. com calculadora, tem que saber usar a notação científica. Daí, por exemplo, aqui, ele está mandando encontrar a quantidade de átomos de magnésio que tem numa coisa. Então, a conta que ele faz é pegar a quantidade de gramas dessa comida aí que está pegando e Uhum. dividir pela quantidade estimada de magnésio que tem em 1 grama, né? A tal da massa específica do átomo. O pessoal aprende em química isso. Daí divide aqui. Põe embaixo, divide. Só que o que que acontece? Esse número é uma bosta, né? De trabalhar, ele é muito pequeno. Tu não vai escrever 23 zeros, né, meu velho? Não tem como. Uhum. Daí você vai colocar com notação científica. Então ele escreveu 48 aqui como notação científica também. 4,8 vezes 10. Não precisava de tanto assim, né? Você poderia fazer já direto assim, ó. Divisão de número normal com número normal. 48 dividido por 4 dá 12, né? E esse 10 na menos 23 que está embaixo pode ir para cima mais 23. Isso aqui seria uma resposta certa. Só que ela não está em notação científica ainda, porque na notação científica, o número que fica na frente tem que ser sempre menor que 10. 12 é maior que 10. Então, pode escrever o 12 como 1,2 vezes 10. Concorda comigo? Uhum. Concorda que 12 é 1,2 vezes 10, beleza? Só que aqui está 10 na 23. Então, o 10 não está elevado a 1? Bases iguais somos expoentes. Sacou? Então, chega na resposta que ele deu aqui, só que por outro Então, caminho. tá, porque ele subiu positivo, por isso que eu Subiu consegui. positivo, exatamente. Estava negativo embaixo, pela regra, sobe positivo. Tá. Beleza, bro? Ah, Show. Então, meu velho, eu te mandei uns exemplos ali. Eu vou fazer um, eu vou querer que tu faça um outro parecido com o que eu vou fazer, tá? tá. Eu vou fazer uma continha lá na minha folha e, vai, tô com uma vontade de ir no banheiro, cara, fazer um xixizinho, mas eu vou fazer essa conta pra ti primeiro. Eu Tá. tenho que começar a usar fralda, velho, durante a aula, daí fica louco, né? Imagina, ter aula com um professor que usa fralda. Pelo menos o cara, ou uma espécie de pinico, assim, tá ligado? Eu não preciso parar de dar aula. Que ontem eu fiquei, cara, dando 13 horas de aula, mano. O bagulho é doido. 13? 13. Loucura. 13 mesmo. Então, o negócio é o seguinte: temos uma fração, só que o expoente é negativo. Então a gente pode, né, jogar para baixo. Só que é uma fração jogada para baixo é uma fração jogada para baixo. Uhum. Daí a gente aprende que quando a fração está na parte de baixo, ela na verdade volta para cima invertida. Então eu posso escrever essa parada toda como 5 meios. É Sim. um dos exemplos que eu te mandei é assim, tá bom? E daí quanto é menos 5 meios vezes menos 5 meios vezes menos 5 meios, né? A gente sabe que quando o expoente é ímpar, mantém o sinal. Se for negativo, mantém negativo. Uhum. Daí a gente pode fazer, se a gente quiser, 5 ao cubo, 2 ao cubo. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, 125. E 2 ao cubo é 8. Então a resposta ali é menos 125 sobre 8. Beleza, bro? Tá. Tá, eu fiz a T, tu vai fazer a R. Segue uma lógica bem semelhante, tá? Então eu quero que tu tentes fazer a R aí enquanto eu vou Na urinar e mão, já né? volto. Ele tá fazendo. Na mão, sem calculadora, isso aí. Já volto. Isso, deixa eu te...
E aí, feito, velho? Calma aí, tô acabando. Beleza. Deixa eu ver. Não sei se tá certo, brother, mas deu -8/125. Ah, deu igual. Bem, só que não era elevado a. O teu caso não era elevado a 3, né? Elevado a 2. Elevado ao quadrado. Nossa, eu comecei a escrever ao quadrado e terminei com cubo, mano. E tem outra coisa, né? A parte de virar, beleza. Só que, veja, tu vai ficar com ao quadrado, positivo, né? Desculpa, par. Ao quadrado é par. Sim, sim, Então a sim, tua resposta sim. tem que ser positivo, né? É, eu vi isso, é que aí eu vi cubo. Eu acho que eu me confundi com as duas É, equações. foi isso. Uhum. É, 4/25, né? 4/25. 4/25. Isso aí, positivo. Beleza. Sim. Agora, bem, vamos fazer com letrinha? Eu vou fazer uma barra pesada aqui, depois você. Ó, a hora que a gente terminar esse assunto e o próximo, que é logaritmo, acabou o assunto de primeiro ano de secundário. Daí Uhum. já podemos ir para as coisas mais específicas do teu caso, que daí tu já vai estar bom em mate básica. Vamos resolver isso aqui. Então, tem muitas formas de resolver isso aqui, tá? Muitas. Vamos, ah, Vou escrever aqui. vamos girar essa parada aqui primeiro. Então eu vou. Relaxa, eu faço essa, depois eu vou te pedir para fazer uma. Ah, tá. Então, eu vou pegar essa aqui e vou inverter. Porque o sinal de menos lá, eu posso inverter já direto, né? A gente já entendeu que dá para inverter. Uhum. Agora, cara, olha só quanta letra igual tem, né? Vai dar boa se a gente cortar as coisas. Então, a gente pode aqui embaixo fazer as coisas ao quadrado na primeira ali. Vou fazer de vermelho primeiro. Vai ficar 4, porque 2 ao quadrado é 4, p ao quadrado. Agora, quanto é o q ao quadrado ao quadrado? Vai dar quanto? Tem uma regra lá que fala do quadrado, da potência da potência. Multiplica 4. Isso. Vai ficar 4, exatamente. Aqui embaixo a gente pode brincar também. Vai ficar a mesma coisa, ou a quarta, v quadrado. E agora vamos fazer o próximo aqui, já foi girado. U ao quadrado, v a quarta, pela mesma lógica. 4 ao quadrado, né? Podia pôr 16 já, mas vou deixar 4 ao quadrado. P a quarta, e ao quadrado, beleza? Tá. Então, a gente pode cortar algumas coisas aí, né? Por exemplo, esse cara corta com esse. Que um tá em cima e outro embaixo, né? Uhum. Pera, cortei P com Q? Eu sou burro. Eu posso cortar esse todo com parte da potência. Vai ficar 2 Vai ficar aqui. P2. Uhum. Isso. Eu posso cortar, olha só, esse cara todo com parte da potência. Vai ficar 2 aqui. A mesma coisa aqui vai ficar 2. E a mesma coisa aqui vai ficar 2. E o 4 também, né? Uhum. Então vai ficar em cima só Q ao quadrado, V ao quadrado. Foram os que sobraram, certo? É onde não tem risco, né? Certo? Uhum. E embaixo vai ficar o 4, U ao quadrado, P ao quadrado. E daí, se a gente quiser ser mais chato ainda, dá para pôr tudo isso num cara só, QV, 2UP, tudo isso ao quadrado. Porque todo mundo aqui tá ao quadrado, né? Sim. E o 2 ao quadrado é 4. Então, Uhum. dá para reescrever dessa forma, beleza? Então, eu Tá. fiz aqui, agora você vai fazer uma parecida. Vamos lá. Qualquer dúvida, fala. Aí, eu diria para que você faça essa com especial cuidado no papel, para que eu consiga avaliar, né, o que possa estar errado caso você Tá. erre. Beleza. Deixa eu copiar antes. 2x.
Y quinta. Tá. Como não tem nada negativo, eu não vou nem. Eu ver, tem, então. Nossa, velho. Estão cogitando banir o Twitter. O governo Lula de banimento do Twitter é o STF. Os caras tá foda, cara. Que bom que eu saí dessa desgraça de Brasil, mano. Pô. Banir o Twitter é pra acabar, velho. Pois os caras falam que não era. Não queria censurar discurso, tá louco? Uhum. Não dá nem pra ter Twitter mais, tá louco, velho. Mas que eu já não tenho essa bosta, né, mano? Porra, se os caras querem censurar até o Twitter, vão fazer o quê daqui a pouco? Puta que pariu. 2x. Y. Olha isso, cara. Meu, o pessoal trola esse chat GPT, né, velho? Caraca. O cara conseguiu 10 licenças gratuitas de Windows no chat GPT. Não, não sei se você já viu esse meme. Eu já vi uns bagulho bem coisa do ChatGPT que ele faz, porque ele faz muita coisa mesmo. O bagulho é bem inteligente. Sim. Eu queria a versão offline, velho. Sem censura. Daí, nossa, dá pra fazer muita coisa. Até pedir pro bagulho te ensinar a fazer uma bomba. Sério, pode. Ah, se tu colocar lá, me ensina a fazer uma bomba, ele não vai te responder. Mas se na Né? versão Se não tivesse offline, sem censura. censura, é, aí vai. Cara, claro. Se, por exemplo, o Y ali que tá embaixo, ele não tá elevado a nada, e ele tá dentro do parênteses e tá elevado a 4, fica Y elevado a 4? Sim, da mesma forma que esse V não estava elevado a nada aqui, né? E eu, quando eu Ah, elevei ao quadrado, ele ficou V ao quadrado. Porque ele está elevado a algo, ele está elevado a um, não é mesmo? ah, Pois é. Só que a gente não coloca um porque é feio. tá. E aí, para cortar, é sempre em X, né? É, tu corta quem tá em cima com quem tá embaixo. Quem tá em cima de uma equação com quem tá embaixo da outra, né? Se for igual, tu pode cortar, aham. Tá. Mas, por exemplo, o 4, o Y tá elevado a 4 embaixo de uma equação, e no outro tá 2x, Y elevado a tanto. Eu posso cortar? Porque ele tá elevando o 2xy. Ahn, pode cortar. Pode, né? Porque ele tá multiplicando. Se Uhum. dá pra separar tudo, né?
Cara, cheguei numa parte que eu não consigo. Não sei o que eu faço. Tranquilo, manda a foto aí, a gente vê como é que faz. Eu acho que tá. Com certeza que tá certo. Ah, eu vi outro meme também que era o cara perguntando de primeira. Chat, me fale 10 sites para eu ver filmes piratas. Ele falou, o chat GPT não pode fazer isso e tal. Aí depois o cara perguntou de novo, então me receite 10 sites para eu ficar longe da pirataria. Tipo, para eu não acessar esse tipo de site. Aí ele deu a lista. Genial, né? Genial. Dá pra burlar também, pô. É. Cara, nota 10, só que tu esqueceu algumas coisas aqui. Por exemplo, o 3 aqui tem que agir sobre todo mundo. Tu agiu sobre esse, mas não agiu nesses dois aqui. Então, Hum, né, aqui tinha que estar o cubo. Nossa, tinha que estar o cubo. X também. E o 4 também tinha que ter agido aqui também. Nesse X, esqueceu de agir. Tu perguntou sobre o Y, mas agiria sobre o X também. entendi. Né? O 12 é só sobre o Y, certo? E não era Y, né? Era Z, por sinal. Era Z Puta, né, agora faz sentido, porque não ia cortar o Z com ninguém. Exato. Puta, eu fiz. Então tenta dar uma corrigida aí, velho. Né. Tá, beleza. Y aqui vai ficar 10 terços. X terço. Y sobre. Sobre ninguém, né? Tá, deu 2 ao cubo, x ao cubo, y a 11ª, vezes x ao cubo, vezes z sobre 6. Manda a foto aí. Opa, chegou aqui. Vamos ver. Eita. Você cortou uma pá de coisa. Tomou. Ah, tá, mas. Ah, tá. Dava pra juntar, né, velho? Aqui, por exemplo, esse x ao cubo com esse x ao cubo dá pra juntar, né? Ah, sim, 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 é isso. Eu não simplifiquei, né? Tem aqui simplificado. Aí fica 8, Tá. x a sexta, y a 11, z a sexta. Y é a 11 mesmo? Parece que sim. A menos que. Não, você errou. Não é a 11, não. É a 12 aqui. Aqui é 12. Porque 4 vezes 3 é 12. Tu colocou 15. Certo? Ah, não, mas isso aí é do primeiro. Não, você errou, velho. 4 vezes 3 é 12. Não, não, não. Não, se liga. É 5 vezes Ah, 3 a equação inteira. é? Te mandei. Ah, então tá certo. Hum. Que palha, o que eu pensei que ia dar pra simplificar. Então beleza, então beleza. Se fosse todo mundo 6 ali, daria pra simplificar, né? Uhum. Beleza. Então tá bom, velho. Vimos aqui um pouquinho sobre a função linha. Agora vamos falar um pouquinho da matéria ali, continuar.
Bem, ele vai falar uma série de coisas aqui sobre potenciação, regras de potenciação, não tem nada muito mais importante. O que importa mesmo é isso aqui, ó. Essas regras de raiz tu ignora todas. O que importa é essa aqui. Essa é a regra importante. A regra te diz que tu pode escrever uma raiz com potência fracionária. Deixa eu mandar para você. Aí. Isso é interessante. Daí tu pode usar todas as regras de potência para a raiz. Vai ficar mais fácil, né? Uhum. E com isso em mente, daí a gente vai chegar, aqui vai ter um monte de coisa sobre potência, agora a gente vai para a função exponencial. Né, que por sinal, ela calcula os juros composto. Porque é composto, é juros em cima de juros, né? Então se é Uhum. juros em cima de juros em cima de juros, é tipo o negócio lá do feto, né, que estava aumentando ali as células. Dobra, dobra, dobra. Aqui também, juro, juro, juro em cima de juro. Então tu tem uma função exponencial. Que é basicamente você ter um valor elevado a uma coisa que varia. Quem vai variar é a parte de cima da função. Tá bom? Tá. Então, é o que nós temos. Por exemplo, nós temos o gráfico da função exponencial. Olha só. Esse gráfico ele tem algumas características bem importantes. Por exemplo, ele nunca troca de sinal. Né? Se tu tem simplesmente a função, aqui eu acho que é o caso da função 2 elevado a x, isso. Então essa função ela vai ser sempre positiva. Tu já deve ter escutado a frase, cresceu exponencialmente o valor disso. Justamente, Uhum. olha só como cresce rápido, tá vendo? O 4 já vai ser lá em cima. Então não é que nem uma reta ou uma parábola que cresce meio devagar, né? Sim. Aqui o crescimento exponencial tende a ser um negócio que cresce muito rápido. E ele, olha só como ele serve bem para falar sobre ações, né? Porque o valor nunca vai para zero, né? Numa ação. Desculpa, nunca vai para negativo. Sempre tende a zero, né? Por exemplo, aquelas shitcoin lá, aquelas imitação de Bitcoin, elas têm os valores dela tendendo a zero, mas nunca vai exatamente para zero. Então Uhum. é o que está acontecendo aqui, sacou? Entendi. Beleza. Tá. Então, é isso. Ah, muito bem. Então, por mais que tu coloque números bem negativos aqui, o menos 1 trilhão, ainda não vai ser zero. Vai ser um número bem pequeno, mas não vai ser zero. E o mesmo vai acontecer com qualquer outra potência que seja um número aqui na base maior que 1, beleza? Se for maior que 1, esse vai ser o comportamento. Mas se tu tiver um valor que seja menor que 1, por exemplo, 1/2, seja menor que 1, mas ainda positivo, né? Isso Você é vai ter, totalmente ao contrário. vai ser ao contrário, exatamente. Então ela vem lá do infinito e ao passo que você vai aumentando, os números vai tendendo a zero. Por quê, né? Que comportamento estranho. Mas pensa, se tu tivesse, por exemplo, 1/2, né? Aqui, né? 1/2, a nossa função tivesse elevado a 3, por exemplo. Seria 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, certo? Uhum. Que é 1/8. 1/8 é menor que 1/2. Né? Se tu comer 1/2 de uma pizza, tu comeu metade. Se tu comer 1/8 de uma pizza, você comeu um pedaço de uma pizza que foi cortada em 8 pedaços. Você comeu bem Uhum. pouco, entende? Isso só vai aumentar com o tempo. Cada valor ali de x que você colocar maior, vai ser mais 1/2 multiplicando. Daí, Uhum. nunca tu vai chegar, né, exatamente no zero, mas vai diminuir. Então, é uma exponencial decrescente, acontece. Beleza? Ele Tá. vai dar algumas propriedades aqui, coisas que a gente já estava falando, e vai propor uns probleminhas. Por exemplo, uma taxa de 4 gramas 4 quilogramas de uma substância radioativa se desintegra a razão de 0,25 ao ano. Cara, isso aqui o pessoal faz na faculdade do zero. Tipo, eles criam uma equação diferencial que descreve isso aí, mas é problema de ensino médio, olha só, secundário. Qual é a taxa que expressa a massa M em função do tempo? Bem, se liga. A cada ano diminui 25. Então vamos pensar assim: no primeiro ano diminuiu 25%, certo? 0,25%, certo? Uhum. Passa mais um ano, vai diminuir mais 0,25%. Só que vai ser isso daquilo que já tinha diminuído. Entende, Sim. cara? Então é a diminuição da diminuição da diminuição. Então é tipo um juros composto. É isso que ele está falando aqui. Né? Então a Aham. prática vai ser, em vez de capital inicial, ele vai colocar os 4 quilos iniciais. Está usando a equação do juros composto aqui. 1
que é, vamos dizer assim, isso aqui é a fórmula, né? Fórmula do juros composto. Daí, por que menos? Porque a taxa aqui não está fazendo aumentar, está Tá fazendo decaindo, diminuir. está diminuindo. Então, por isso, menos esse cara. Isso aqui é a porcentagem que ele deu pra gente, só que em número absoluto, beleza? Porque quando a gente coloca a taxa aqui, tem que ser sempre em número absoluto, não em porcentagem. Mas, Aí, desculpa, eu não lembro. O que que é número absoluto? é só pegar a porcentagem e dividir por 100. Ah, tá. Isso, porque por cento significa dividir por 100, né? Sim. Isso. Então, tu divide por 100. Isso é um número absoluto. Idade, quando tu fala, eu tenho 18 anos, tu tá falando do número absoluto. Beleza. Então, muito bem. É isso. Daí ele escreve aqui, faz a continha rápida, né? E chega nisso. Então, cada ano que você queira ali verificar, né? Qual vai ser a massa daqui a 30 anos, que é a próxima pergunta. Coloca o 30 lá e deu uma boa decaída aqui, né? Dessa substância. A gente não vê um objeto perder tanta massa assim, né? Uhum. Mas como é radioativo, né? A coisa vai decaindo, transformando em energia. Sim. E é isso, meu velho. Tá bom? Então, pô, achei legal aí. Claro, eu não vou pedir pra você fazer gráfico nem nada, então acho que por hoje é isso, velho. Acho que para uma tarefinha, para nossa próxima aula, eu queria que tu viesse com a 29 feita, tá bom? Tá. Essa aqui é legal de pensar, porque não é direto ao ponto. Tem que lembrar das coisas que eu falei sobre a função ter um valor mínimo ali no zero, né? Daí eu acho que tu vai conseguir chegar na resposta do que o problema tá pedindo aqui, belezinha? Beleza. Show de bola, meu querido. A gente se fala semana que vem. Bom, Então, beleza. Tamo valeu. junto. Pô, essa semana foi top, velho. A gente aprendeu muita matéria, né? Uhum. Caraca. Nas Muito. outras ali pra conhecer o exame, pra sentir a água batendo na bunda, mas aqui a gente aprendeu pra caramba. Você conseguiu fazer um Sim. monte de coisa sozinho. Show de Sim. bola, meu querido. Beleza. Valeu, Depois abraço. manda os horários pra mim. Mando, já vou mandar. Beleza. Valeu. Beleza. Valeu.